tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, também pelas redes sociais. Você tem imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube para nos acompanhar. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, sempre marcando nas redes sociais a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, terça-feira, feriado, 2 de novembro, dia de finados. Para essa nossa conversa, no Programa Gente que Fala de hoje, a gente recebe o secretário adjunto de Saúde do município de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco. Boa tarde, secretário Luiz Carlos Zamarco, tudo bem? Seja bem-vindo ao Programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar aqui falando com os espectadores e falar um pouquinho sobre a saúde no município de São Paulo. Exatamente. Essa é a nossa tarefa de hoje. Para que a nossa audiência tenha um entendimento melhor, o secretário adjunto Luiz Carlos Zamarco é o adjunto do secretário Edson Aparecido, que também já esteve por diversas vezes aqui no programa Gente que Fala, conversando com a nossa audiência, falando sobre as questões da saúde na cidade de São Paulo, e hoje a gente recebe o secretário adjunto Luiz Carlos Zamarco. Secretário, como a gente não tem muito o trato ainda, né? A gente conversa muito pouco, geralmente é o secretário Edson Aparecido que vai à imprensa e vem conversar com a gente. Para a nossa audiência também conhecer um pouquinho o senhor, quem é o secretário Luiz Carlos Zamarco? É um pediatra? Como é que foi o caminho seu, né, para chegar no posto que o senhor ocupa hoje na Prefeitura de São Paulo como secretário adjunto de Saúde? Eu sou médico, né? Sou pediatra, estou na Prefeitura, sou funcionário de carreira, trabalho na Prefeitura há 35 anos, tive a oportunidade de dirigir 2 hospitais na Prefeitura, um deles durante 10 anos, e depois eu fui para a autarquia, onde fui coordenador de todos os hospitais municipais, e de lá eu fui ser superintendente do Hospital do Servidor Público Municipal, e depois vim aqui para a secretaria no início da pandemia. Então, com uma carreira médica sempre voltada para a saúde pública. Sempre voltado para a saúde pública. Eu, além de pediatra, eu fiz uma pós-graduação em saúde pública e administração hospitalar. 35 anos de serviços prestados para a saúde pública, é isso? 35 anos na Prefeitura de São Paulo. Sim. Os desafios da área da saúde ao longo de todo esse tempo, 3 décadas e meia, são sempre os mesmos ou isso costuma ter variação, costuma mudar? A saúde pública, ao longo desses 35 anos, ela evoluiu bastante, né? Principalmente com a criação do SUS, né? No Brasil, a gente notou uma mudança muito importante e que a gente pôde comprovar o funcionamento do SUS e quanto ele é importante para a população brasileira hoje. E assim, e com o reconhecimento de toda a população, né? Porque durante a pandemia que nós tratamos desses 2 anos, o SUS foi fundamental para que nós tivéssemos sucesso, principalmente na cidade de São Paulo. Sim. O senhor passou também, o senhor destacou pela superintendência do Hospital do Servidor Público Municipal. Isso foi no começo da carreira? Foi mais adiante? Não, o servidor público municipal foi eu fiquei lá 2 anos e vim para cá no começo da pandemia. E foi depois foi um dos últimos lugares que eu estive antes de vir para a secretaria. E a sua relação com a política antes de vir para a Prefeitura de São Paulo, qual era? Como médico do setor público, como um profissional concursado, enfim, profissional de carreira da Prefeitura? Como é que era a sua relação? A minha relação com a Prefeitura, ela nunca teve uma relação política, sempre foi uma ligação de técnica mesmo, né? Eu cheguei na secretaria, assim, nos hospitais, por exemplo, que eu fui diretor, o primeiro hospital que eu fui diretor, eu primeiro fui chefe de equipe, depois eu fui chefe de plantão,
depois eu fui chefe do pronto-socorro, depois eu fui diretor clínico e depois eu fui diretor técnico. Aí, depois de diretor técnico desse serviço, eu fui diretor técnico de um outro serviço, mas durante 10 anos. Depois de diretor técnico, eu passei para a coordenação dos hospitais municipais. E na gestão do Edson Aparecido, que ele me convidou para ser superintendente e depois vim trabalhar aqui junto com ele na secretaria. Então, nunca houve assim uma relação política na minha carreira. Sempre foi uma relação técnica, sempre ocupei cargos técnicos. Eu tive, junto com o Edson Aparecido, que a gente se aproximou um pouco como secretário adjunto, que a gente tem mais uma aproximação da política. E o tamanho desse seu posto de secretário adjunto da saúde da maior cidade do país, como é que o senhor recebe a responsabilidade, especialmente nesse período dos mais difíceis aí no meio da pandemia, né? Ao longo da minha carreira, né, cada cargo que eu ocupei, ele foi um cargo que me acrescentou uma experiência, foi um cargo que me acrescentou um conhecimento novo, principalmente na administração e na saúde pública. Secretário adjunto da maior cidade da América Latina, não tem como não ser uma coisa, no mínimo, emocionante, né? Porque assim, é uma experiência muito grande, né? É um aprendizado que nós podemos conversar aqui durante horas para eu poder te relatar o que eu já acrescentei de aprendizado técnico, de aprendizado político, né? Enfim, isso foi muito bom. Isso foi muito bom, não tem como te descrever detalhadamente sem que nós ficarmos aqui horas conversando sobre isso, né? Então você tem oportunidade. Oi. Uma hora a gente vai ter para isso. Depois a gente fraciona isso em outros programas. E a oportunidade que você tem assim de estar próximo dos problemas da população. E eu tenho uma chance, né? Porque como eu trabalhei muito na ponta, eu tive a oportunidade como eu te falei, né? Trabalhei em pronto-socorro, eu fui chefe de equipe, eu fui chefe de pronto-socorro, fui diretor clínico. Eu vivenciei o problema da saúde na ponta, né? O que o médico enfrenta, o que a população enfrenta, a dificuldade tanto do profissional quanto a dificuldade do público que procura o serviço de saúde no SUS. Então, por essa experiência de estar sempre na ponta, o senhor tem um pleno entendimento sobre o que está acontecendo com os profissionais que estão na linha de enfrentamento, na linha de frente do enfrentamento da Covid-19, e nada melhor do que ter alguém, né, com a sua bagagem, com a sua experiência, para comandar isso. Isso facilitou bastante, né? Porque ao longo de 35 anos, trabalhando como diretor de hospital, depois eu coordenando todos os hospitais, eu conhecia bastante o serviço da urgência e emergência que tinha na cidade de São Paulo. Conhecia os hospitais bastante, eu tinha uma vivência muito grande nesse serviço e das pessoas que lá estavam, né? Isso facilitou bastante para a gente fazer a motivação, fazer o trabalho em conjunto, sentar com os colegas médicos, falar com os diretores. A gente fez muitas reuniões, tínhamos videoconferência, às vezes, numa semana, tínhamos 3 videoconferências para discutir como é que nós íamos lidar naquele momento com a pandemia, né? Porque a pandemia teve vários momentos mais tranquilos, momentos mais preocupantes. Então, a gente teve muita oportunidade de conversar e desenvolver um trabalho em conjunto, né? Eu acho que São Paulo se destacou no atendimento porque nós tivemos um trabalho em conjunto muito bom, né? Tanto da equipe médica da urgência e da emergência, como da equipe da atenção básica. Os profissionais de saúde, de uma forma geral, eles estavam muito envolvidos, eles estavam assim, todos assim, empenhados
em tratar a pandemia, empenhados a salvar vidas. Então, isso foi muito bom em São Paulo e foi o que deu a oportunidade da gente ter o resultado que nós tivemos. Muito bem. Este é o secretário adjunto de saúde do município de São Paulo, está conversando com a gente hoje no programa Gente que Fala, Dr. Luiz Carlos Zamarco, médico pediatra, e neste feriado aqui de 2 de novembro, finados, conversando com a gente, o secretário Zamarco, que é o adjunto do secretário de Saúde, Edson Aparecido. Para a gente entender ainda um pouco mais nessa composição na prefeitura, o senhor é um quadro técnico, médico de carreira na prefeitura de São Paulo, e o secretário Edson Aparecido um quadro político. Foi deputado estadual, foi deputado federal, atuou no executivo estadual paulista. Como que é essa composição no dia a dia, a necessidade dessa integração de um quadro político que faz a gestão, né, e precisa do profissional técnico que é o médico nessa área da saúde? Olha, essa foi assim uma das coisas mais interessantes que nós tivemos, e o secretário Edson assim mostrou-se um gestor público excepcional, né? Ele, além de ser um excelente articulador político, ele tem uma didática, uma capacidade de diálogo muito grande com toda a equipe de saúde. Ele teve o papel fundamental, né, nessa composição que nós tivemos na cidade de São Paulo. O secretário Edson ele foi fundamental, ele conversava com toda a equipe, ele circulava em todas as unidades de saúde, tanto nos hospitais quanto nas unidades básicas. Ele participou de todas as nossas decisões técnicas, ele ouvia todos os técnicos, né? Ele fazia uma articulação muito importante com a Câmara, com os políticos, ele fazia uma articulação muito importante com o nosso prefeito Bruno Covas, que o tempo todo ele sempre ouviu a parte técnica e sempre ouviu muito o secretário Edson Aparecido, o que nos facilitou demais atender a pandemia nesse período. Sim. O secretário Edson Aparecido chegou a contrair a Covid. O senhor chegou a contrair? Não? Passou ileso até aqui? Não cheguei a contrair a Covid até agora, graças a Deus. Sim. Como é que foi aquele momento? Houve um afastamento, né, do secretário. Como é que foi aquele momento? É sempre bastante tensão. Todo mundo que acaba contraindo a Covid, obviamente, a gente tem uma grande preocupação, porque é uma doença sem padrão e a gente não sabe exatamente como as coisas vão evoluir em cada paciente, né? O secretário ele afastou e não afastou, né? Porque ele ficou o tempo todo conversando com a equipe através da videoconferência. Nós fazíamos muitas reuniões por vídeo e ele participava da residência dele. Então, assim, as tomadas de decisões, em nenhum momento, mesmo durante o período de doença que ele tinha contraído a Covid-19, ele deixou de participar das decisões. Ele sempre foi uma pessoa muito presente e sempre fez questão de participar de tudo junto com a equipe. Sim. Bom, hoje nós temos em torno de 40 mil óbitos na cidade de São Paulo pelo coronavírus, é isso, secretário? Aproximadamente nós temos esse número e ele... Nós temos esse número, 40 mil óbitos aproximadamente, né? São Paulo lamenta muito esse fato. A gente, no início da pandemia, nós não sabíamos, a nossa experiência da pandemia era o que nós vimos acontecer na Europa, no leste europeu, né? E isso, para nós, era muito, muito triste, porque lá nós vimos as pessoas morrerem no meio da rua. Então, a nossa preocupação é que nós dessemos um atendimento digno para as pessoas. Nós não queríamos ver acontecer isso na cidade de São Paulo, que é uma cidade de 12 milhões e meio de habitantes, maior do que muitos desses países onde a gente viu isso acontecer. Então, nós sabíamos, infelizmente, que a gente teríamos que lidar com isso na cidade de São Paulo.
mas as pessoas teriam que ter dignidade, as famílias teriam que ter um tratamento digno e ninguém que chegasse a uma fatalidade dessa poderia não ter um tratamento necessário, um tratamento que tivesse vigente naquele momento. Tivemos vários cenários, tivemos vários protocolos. Quando começou a pandemia, um pouco antes da pandemia, quando a gente estava vendo a situação, como eu te disse, na Europa e no leste europeu, nós já começamos a fazer várias reuniões aqui, isso já em dezembro de 2019, discutindo como seria na nossa cidade, como é que nós iríamos fazer as estratégias de tratamento, como é que, pensando já na doença chegando na nossa cidade. Então, quando a doença chegou, nós já tínhamos estabelecido as nossas reuniões, as referências, como é que nós íamos, por onde o paciente ia começar a ser tratado. Logo no início da pandemia, nós já separamos a entrada nos nossos serviços de saúde, deixando uma entrada exclusiva para os pacientes que tivessem a síndrome respiratória, das demais doenças, para que já não houvesse a infecção dentro do serviço de saúde. E já divulgamos todas as medidas de proteção, uso de máscara, distanciamento, a importância das pessoas ficarem em isolamento social. Então, e isso, assim, além de ter todo uma ajuda da imprensa, que foi muito importante nesse momento, né? Nessa divulgação, junto com a saúde, a gente foi de papel fundamental, a imprensa, né, conscientizando a população de fazer esse isolamento, foi o que permitiu que esse quadro não fosse pior, né? Porque no início da pandemia nós não tínhamos nenhum tratamento que pudesse ser eficiente, como, aliás, até hoje a gente ainda não tem. Nós não tínhamos vacinação, enfim. A nossa única certeza era que tínhamos que ficar isolados e quando não possível, ter todos os cuidados de higiene e proteção pessoal. Dr. Luiz Carlos Zamarco, secretário adjunto de saúde do município de São Paulo, nessa conversa com a gente hoje, no programa Gente que Fala, aqui pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Secretário Zamarco, é possível falar um pouco do sentimento, né, de trabalhar diante de um inimigo tão difícil de ser combatido, que é o coronavírus, em razão de provocar uma doença absolutamente sem padrão e justamente causando situações diferentes em cada paciente, e ter bem próximo do senhor o prefeito Bruno Covas, que estava lutando contra o câncer, que tinha que se proteger da Covid também, acabou contraindo a doença, ou seja, duas preocupações, uma de cada lado, e ter o líder principal da cidade, né? Justamente naquela situação de luta, e a gente torcendo bastante por ele, e cada um tenta fazer o seu trabalho, evidentemente. Né? Dá para falar sobre esse sentimento? O sentimento nosso aqui da saúde, de todos os profissionais de saúde, principalmente no início da pandemia, foi um sentimento de angústia, né? De muita preocupação, porque você estava lidando com um inimigo invisível, né? E aí, assim, você não sabia muito bem como lidar com ele, qual era a melhor tática de defesa desse inimigo. Então, num primeiro momento, era um momento muito tenso e de muita angústia nossa, né? Então, o que ajudou foi essa união dos profissionais de saúde, a gente está próximo, a gente está conversando, a gente está acompanhando cada cenário, né? Foram criadas várias portarias pelo prefeito Bruno Cova, permitindo com que a gente pudesse se adiantar
as situações que poderiam acontecer. Você acompanhou logo no início, quando a gente começou a ver, a gente via o que aconteceu na China, né? Aquela quantidade de pessoas doentes. Nós tínhamos 507 leitos de UTI no início da pandemia. Desses 507, mais de 100 eram leitos de criança. De adultos, a gente não chegava a 400 leitos. E aí você via que, às vezes, 400 pessoas por dia na Europa precisava de UTI. Né? Então, num dia, nós iríamos encher todos esses leitos. Então, a nossa preocupação de imediato foi: vamos precisar de leitos para internar essas pessoas. Então, logo no início de março, começamos a conversar sobre isso. Na segunda quinzena de março, me lembro ainda hoje, dia 19 de março, foi quando o prefeito autorizou a gente construir os hospitais de campanha. São Paulo foi pioneira, cidade pioneira nessa atitude, né? No dia 22 de março, um domingo, nós começamos a levantar o primeiro hospital de campanha, que foi o Hospital do Pacaembu, e fazendo esse hospital e se reunindo para fazer os leitos do hospital do AMB, que foram uma projeção de 1.800 leitos que nós fizemos lá, e 200 leitos no Pacaembu. Então, construindo isso num recorde de tempo, né? 9 dias para cada um deles. No final de abril, a gente já tinha praticamente todos esses leitos disponíveis para a cidade. Isso foi assim de suma importância, porque aí a gente pôde tirar os leitos de enfermaria dos hospitais, e nesses leitos de enfermaria nós criamos os leitos de UTI. Então, passamos de 507 leitos de UTI para 1.200 leitos de UTI. Então, foi um marco, né? Desses 1.200 leitos, e ficamos com leitos de enfermaria. Nós não ativamos de cara os 2.000 leitos do hospital de campanha, porque a gente foi vendo de acordo com a necessidade, mas chegamos a ter 1.000 leitos ativados, ter 1.000 pacientes internados nos hospitais de campanha, e isso foi um grande marco para a cidade, e foi isso que conseguiu salvar muitas vidas, evitando um número maior do que esse que você acabou de falar para nós aqui, né? A rede básica ela foi importantíssima nesse momento, porque o paciente, nós percebemos que o paciente ele chegava na rede básica com alguns sintomas, não era ainda um sintoma de internação, você dispensava esse paciente para casa, aí quando ele voltava já grave, precisando quase de um leito de UTI. Identificamos isso logo nos primeiros momentos e começamos a fazer um monitoramento desses pacientes. Mobilizamos uma série de funcionários que ficavam no telefone para todo paciente que chegava na unidade básica, que tinha o sintoma, ele era monitorado durante 4, 5 dias para ver se ele tinha alguma piora, e aí, se ele houvesse, se nesse monitoramento fosse observada alguma piora, ele era convocado para voltar na unidade básica, e da unidade básica nós já encaminhávamos ele direto para o hospital de campanha, onde ele já iniciava um suporte de oxigenoterapia e uns tratamentos dos sintomáticos que, de acordo com o cenário que era permitido naquele momento. Então, isso foi muito importante porque evitou que muitos desses pacientes se agravassem em casa e já chegassem no hospital, já chegassem nas unidades, nas UPAs e nos prontos-socorros, necessitando de um suporte de UTI. Isso permitiu que você começasse um tratamento precoce, um suporte precoce de oxigênio para esse paciente, evitando que ele tivesse complicação. Isso salvou muitas vidas na cidade de São Paulo. Como é que foi, secretário Luiz Carlos Zamarco, enfrentar, o senhor destacou, o senhor falou a respeito dos hospitais de campanha quando foram montados, como é que foi enfrentar as críticas aos hospitais de campanha? Muitos falavam assim, os hospitais de campanha estão vazios, ainda bem que estiveram vazios, sinal que estava sendo feito um bom trabalho e as pessoas não estavam indo para os hospitais foram colocados ali para a necessidade de uma superlotação. Se não superlotou, melhor assim. E aí, quando os hospitais foram desmontados, os mesmos passaram a dizer, mas agora a pandemia não acabou, desmontou por quê? Enfim. Então, como é que foi receber esse momento de crítica, secretário? Então, assim,
isso nós compreendemos bem essas críticas porque e tínhamos justificativas para isso, né? Como eu te disse, a nossa experiência era o que acontecia nos outros países. Então, era o que eles necessitaram de leito. A gente fez uma projeção para a nossa população de 12 milhões e meio de habitantes e deixamos disponível esses leitos para que, caso acontecesse a mesma coisa que aconteceu na Europa. Felizmente, não foi necessário. E esses leitos, o que nós fizemos? Nós montamos a estrutura, mas ele não teve um custo para a cidade de São Paulo, porque, à medida que eles eram ocupados, ele gerava um custo para a cidade, né? Porque nós utilizamos as OS para administrar esses hospitais e nós pagávamos por leito ocupado. Então, nós deixamos 2.000 leitos disponíveis, mas pagamos o que foi utilizado. Então, isso ficou bem claro para os órgãos fiscalizadores, que a gente já teve que responder isso em vários locais, né? Aí, quando houve... Ele serviu como uma experiência para nós também. Aí, durante o hospital de campanha, nós fomos montando os outros hospitais, porque o que era interessante para nós era termos um hospital que, no pós-pandemia, ele pudesse ser utilizado pela cidade. Então, ao invés da gente manter um hospital de campanha, nós fomos desativando os hospitais de campanha e abrindo novos hospitais que ficariam para a cidade, como, por exemplo, o Hospital de Brasilândia, que hoje tem 466 leitos, que, após a pandemia, vai ser um grande hospital que vai atender uma população na Zona Norte que necessita dessa unidade de atendimento, desse instrumento de saúde. Você está no programa Gente que Fala, nesta edição de terça-feira, feriado, dia de finados. Aqui com a gente, nessa nossa conversa, o Dr. Luiz Carlos Zamarco, ele é o secretário adjunto de saúde aqui da cidade de São Paulo. A gente vai para um intervalo rapidinho, a gente já volta aqui com a sequência da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta pela Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal, AM 810 de Santos. Você está no programa Gente que Fala, também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Com a gente hoje, o secretário Luiz Carlos Zamarco, o adjunto de saúde do município de São Paulo, aqui nessa nossa conversa. Ainda falando um pouco mais sobre a pandemia de Covid-19, secretário Zamarco, São Paulo está praticamente com a totalidade da população vacinada, né? Estamos no momento já final, né? Isso. Hoje nós temos da população acima de 18 anos, nós temos 100% da população com a primeira dose, né? Acima de 12 anos de idade, nós estamos com 100% da primeira dose. E acima de 18 anos de idade, nós estamos com a população com 92,6% com a vacinação completa na população acima de 18 anos, né? Se você pegar o nosso boletim, você vai ver que a gente tem aí 107%. Aí você vai falar, mas como? Mais de 100%? Isso porque São Paulo é uma cidade que está de braços abertos para os municípios vizinhos e nós não negamos vacina para ninguém, né? Então, no início da vacinação, quando nós estávamos vacinando a população idosa ou acima de 60 anos de idade,
principalmente na faixa etária de 70, 80 anos de idade, que muitos desses velhinhos vinham de outro município, não era justo você negar a vacina para eles e mandar eles de volta. Então, o prefeito Bruno Covas ele foi enfático: até os 60 anos de idade, nós não exigimos comprovante de residência na cidade. Foi o que aconteceu de a gente ter um número maior de vacinados do que a população da cidade. Como é que tem sido, secretário, enfrentar o negacionismo até aqui? A gente não tem na história algo semelhante com o que está acontecendo, com o problema de saúde pública possa ter um grau de polarização tão grande, um assunto que não é para se ideologizar, chegar ao ponto que chegou. Isso a gente vê com muita tristeza, né? Porque você vê que na cidade de São Paulo, onde isso não ocorreu, o sucesso que é da adesão da vacinação pela população, então isso reflete na nossa ocupação de leitos, evitou que a cidade tivesse um colapso na saúde, evitou que nós tivéssemos crises. Foi difícil no início porque não tinha vacina, mas quando a vacina chegou, toda a população aderiu à imunização, né? Então, inclusive aos jovens, né? Que hoje a gente fala que São Paulo é a capital a capital mundial da vacina, porque, inclusive, na população jovem, a gente conseguiu uma grande adesão. Então, isso demonstra que quando você tem uma equipe política, você tem tanto o prefeito Bruno Covas, depois dando seguimento o prefeito Ricardo Nunes, são políticos que preconizam a saúde, não são negacionistas, e isso demonstra que uma resposta da população a esse tipo de política, né? Aderindo à vacinação, e você vê a cada dia o número de mortes diminuindo, o número de internação diminuindo, o número de infectados diminuindo. E a população consciente, apesar da diminuição, de que a pandemia está aí, a pandemia existe, que os hábitos de higiene, os hábitos do distanciamento social, tudo isso ainda é necessário enquanto a gente não tiver realmente a certeza de que pode tirar máscara e tudo mais. Essa conscientização é importante, né? É muito importante isso. Inclusive, a população, ela ouve o secretário S. Aparecido, está sempre junto com o prefeito Ricardo Nunes, apresentando novos estudos, explicando por que ainda não suspendemos as máscaras, explicando a importância de evitar aglomeração e explicando a importância da vacinação para frequentar grandes eventos. Então, quando você tem um político que fala a favor da ciência, o resultado é impressionante. O de olho na fila tem ajudado no ritmo da vacinação, secretário? Tem ajudado muito, porque são milhões de acessos, né? A população se sente uma atenção especial para a população, para que ela não fique em locais aguardando horas para ser atendida. Então, o de olho na fila possibilitou que a população pudesse ver qual o local mais conveniente para ela ser vacinada. Qual que é a função do painel Covid-19, secretário? O painel Covid-19 ele tem a função de demonstrar como a pandemia ela está se comportando na cidade de São Paulo, né? Então, você, através dos gráficos, você vai demonstrando a diminuição de casos, a diminuição de óbitos, o número de internações, e esse é um dos papéis mais fundamentais que a gente tem no painel Covid. Qual que é o aprendizado do médico em relação a tudo isso? Porque no auge da pandemia, no ano passado, o que a gente pensava, né? A população, não o médico, daqui a pouco vai passar, isso vai durar um tempo e vai tudo voltar ao normal, né? E a função da ciência, dos médicos, era justamente acompanhar tudo isso e dar esse respaldo, né?
olha, o pico vai ser em tal mês, não aconteceu, o pico vai ser em outro mês e também não aconteceu. Qual é o resultado que se tira disso? A gente não descarta futuras pandemias, né? Então, se isso vier a acontecer novamente, uma nova pandemia, tomara que não, evidentemente, qual é o aprendizado que se tem em relação a tudo isso? O grande aprendizado que ficou dessa pandemia é o trabalho em rede, né? Hoje, os médicos compreenderam a necessidade de ter um trabalho em rede, desde a atenção básica. O médico que está fazendo o primeiro atendimento, ele está conversando com o médico que está na retaguarda, esse está conversando com o médico da internação, discutindo o cenário epidemiológico, discutindo as condutas médicas. Esse foi o maior aprendizado, a integração das várias equipes em seus diferentes campos de atuação. Bom, muito se falou, a pandemia está aí, as pessoas estão tendo outras doenças e estão morrendo de outras doenças. Havia, antes de tudo isso, antes da pandemia, um trabalho da Secretaria de atingimento de metas de melhora nos índices de saúde, com diminuição de mortes por AVC, diabetes, as consequências do diabetes e outras doenças, doenças cardíacas, coronarianas e tudo mais. Esses planos foram prejudicados pela pandemia ou não? E se foram, serão retomados? Isso ainda é da gestão anterior, né? Da primeira gestão do prefeito Bruno Covas. Isso. Durante a pandemia, esses planos eles continuaram, né? Num ritmo menor, porque nós tínhamos necessidade dos leitos hospitalares, mas mantivemos os hospitais dias funcionando, e mesmo dentro de alguns hospitais, porque assim, as pessoas continuavam infartando, as pessoas continuavam tendo AVC, e nós precisamos atendê-las. Então, a gente fez uma divisão, deixamos alguns hospitais direcionados para esse atendimento. Esses atendimentos eles continuaram, tá? E a gente foi se organizando, inclusive montando um panorama com a diminuição da pandemia, como nós faríamos para diminuir as filas cirúrgicas, enfim, e aprimorar esses tratamentos que já haviam sido iniciados antes da pandemia. E foi o que nós fizemos, né? Hoje nós pegamos os hospitais que nós tínhamos, hospitais dias que só funcionavam das 8 até as 19 horas. Esses hospitais ampliamos eles para até 22 horas e 7 deles passamos para funcionar 24 horas para eles pudessem fazer as cirurgias de média e pequena complexidade, tirando essas cirurgias dos nossos hospitais, para que os hospitais fizessem as cirurgias de maior complexidade. Para você ter uma ideia, assim, de agosto até agora, nós fizemos uma triagem de 29 mil pacientes, desses 29 mil nós já operamos 14 mil. Então, com esses novos equipamentos e com essa expertise que a gente foi adquirindo em logística durante a pandemia, está sendo muito útil agora para tratar as demais patologias. Discutindo, inclusive no AVC, agora nós estamos com a telemedicina, nós colocamos aqui a teleneuro, porque você sabe que o AVC, principalmente o AVC isquêmico, quando você faz o diagnóstico nas primeiras 6 horas e já administra o tratamento, você evita sequela em 90% desses pacientes. E nós já conseguimos, com isso aqui, com a criação da teleneuro, que funciona 24 horas, dando um suporte para todos os hospitais, para que quando esse paciente chega, o neurologista ele já dá o suporte para o clínico, olhando a tomo. Colocamos tomos com a pandemia, vocês sabem, nós colocamos tomo novas, foram 16 tomos novas em todos os hospitais, incluindo o HSPM, e o que permite hoje um diagnóstico precoce e uma melhoria considerável no tratamento do acidente vascular cerebral. Secretário Zamarco, em relação à Covid ainda, o senhor destacou bem o legado, o aprendizado em relação a tudo isso, que é o trabalho em rede, né?
todo mundo se comunicando, todo mundo se falando em busca do melhor resultado, isso dentro da mesma pasta, dentro da área da saúde. Agora, a gente também tem que chamar atenção e destacar o trabalho intersecretarias, né? O trabalho interpastas, né? Uma dependendo da outra. Por exemplo, o senhor falou da telemedicina agora. A telemedicina está ligada, a execução da telemedicina não acontece sem a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é responsável pela implantação de tudo isso. Como é que foi, ou tem sido ainda, né, durante aqui a pandemia, a relação entre as secretarias para uma melhor conversa, para um melhor encaminhamento para a solução das coisas? Olha, dentro como a gente tinha um apoio muito grande do prefeito Bruno Covas e agora do prefeito Ricardo Nunes, essa conversa com as outras secretarias é uma conversa muito boa, né? Tanto é que, na reunião de secretários, tanto o prefeito Bruno Covas e agora o prefeito Ricardo Nunes, quem começa a falar primeiro é o secretário da Saúde, o Edson Aparecido, e é ele que vai dar as diretrizes e o que ele precisa das outras secretarias. Então, é um trabalho de muita integração, e o que permitiu que a saúde progredisse, tanto na parte tecnológica, inclusive depois também agora na educação, para a volta às aulas. A saúde foi muito ouvida durante esse período, então é excelente, nós não temos problema nenhum com isso. O senhor faria algo diferente? A gente sempre olha para trás, para todas as tarefas que a gente executa, fala, se eu tivesse feito de uma outra forma, talvez tivesse dado um melhor resultado. Mas a gente não vai adivinhar, né? A gente aposta, a gente quer fazer o melhor, a gente aposta naquele caminho, mas às vezes a gente olha para trás e acha que realmente poderia ter sido um pouquinho diferente. O senhor tem essa sensação? Olha, Mauro, eu vou dizer para você que a sensação que eu tenho olhando para trás é de muita satisfação, é uma satisfação de gratificante, né? Porque além de você ver os resultados, e esse resultado é um resultado reconhecido pela população, né? Você teve aí agora há pouco tempo o serviço de saúde pela primeira vez foi considerado o melhor serviço público do município de São Paulo, né? Então, isso demonstra que nós trilhamos o caminho certo na pandemia, e essa sensação é muito gratificante. Secretário, como porta-voz, digamos assim, da Prefeitura de São Paulo hoje aqui, falando sobre saúde, sobre pandemia, sobre Covid, enfim. Hoje, finados, 2 de novembro, dia da gente lembrar os mortos e quantos, né, se foram em razão da pandemia. O que a Prefeitura pode dizer? Qual é a palavra nesse momento de enlutamento, que vai durar bastante para muita gente, mesmo para aqueles que não perderam, mas que sentem juntamente com aqueles que perderam a dor da partida de alguém? A Prefeitura de São Paulo, né, a Secretaria da Saúde, ela sente assim com muita tristeza a perda de vidas que nós tivemos durante a pandemia, né? Nós assim pactuamos com cada familiar dessa cidade a sua tristeza, a sua dificuldade, mas a gente tem que olhar para frente, né? Cada vida vale, e o importante hoje é a gente cuidar das vidas que tem na cidade de São Paulo, né? Que cada familiar que ele chore pelo ente querido, perdido. Nós sabemos que é importante, que esse choro é um choro que alivia a alma, mas que ele olhe para o seu parente que está vivo do seu lado e siga em frente. Sim. Seguir em frente é tocar o trabalho, dar sequência aos projetos que já estavam, digamos, na prancheta, não é, secretário? Vamos falar, então, tem diversos programas da área da saúde que são desenvolvidos pela Prefeitura de São Paulo. Como é que isso tudo vai ficar? Por exemplo, programa Nossos Idosos, em que pé que está a coisa e quais são os planos daqui para frente em relação a ele? Então, nós temos aqui várias áreas técnicas, né? Então, a saúde do idoso ela é uma das áreas que é primordial para nós,
onde nós temos priorizado com atendimento do idoso em casa, a busca ativa de como esse idoso está vivendo, o acompanhamento, porque você sabe que na nossa cidade tem muito idoso que vive só, né? E o programa Saúde do Idoso ele está fazendo essa busca para trazer para o idoso algum tipo de atividade onde ele se sinta útil, ele se sinta fazendo parte da sociedade. Então, esse é um dos programas prioritários nossos. Nós estamos assim agora com a diminuição da pandemia, nós estamos acompanhando bem de perto, porque é uma população que necessita muito da saúde da Secretaria. A prefeitura passou a conhecer melhor esses idosos. A cidade sabe que ela é muito mais idosa do que a gente imaginava que fosse. A população está muito mais envelhecida do que a gente imaginava que estivesse. Olha, a pandemia, no início, né, e até hoje ainda, ela é bastante cruel com o idoso, né? Então, nós acompanhamos muito de perto, principalmente na vacinação, quando fizeram a primeira dose e não foram feita a segunda dose. Então, a gente foi feito a busca ativa, a gente foi ver como esse idoso vivia, fomos até a casa dele, tivemos contato com a família. Então, a pandemia ela serviu muito para a gente fazer um mapa de como a população idosa do município vivia. E por isso que nós priorizamos o programa do idoso, porque a gente viu as necessidades que ele passava, muitas vezes sozinho. O senhor falou do mapa da população idosa. Acabou, com a pandemia, a prefeitura tendo uma chance de entender melhor o mapa da população de rua, né? Tanto que, em relação à vacinação, o que se definiu que essa população receberia a vacina da Janssen, por ser de dose única. Dificilmente alguém em situação de rua voltaria para a segunda dose, né? Então, a prefeitura optou por esse caminho. Como é que isso entrou uma ligação e cortou aqui, desculpa. Dá para você repetir? Sim. Não, o senhor fez um mapeamento aí da questão da população idosa, e a prefeitura também acabou aprendendo bastante sobre a situação da população de rua durante a pandemia, tanto que o caminho proposto em relação à vacinação foi a vacina da Janssen, com uma dose única, porque muito dificilmente aquele cidadão, aquela pessoa em situação de rua, voltaria para tomar a segunda dose. Como é que foi esse trabalho? Todos estão vacinados? Qual é o balanço? Olha, você sabe que nós temos os consultórios de rua, nós temos o grupo que cuida dessa população, né? E a gente ainda continua fazendo uma busca ativa. A gente acredita que tenhamos conseguido vacinar, se não 100%, 99% dessa população, né? E utilizamos a vacina Janssen justamente pela dificuldade de você fazer com que eles procurem a unidade de saúde para fazer a segunda dose. Então, o resultado foi bastante promissor e também tivemos oportunidade de nos aproximar mais dessa população, né? Tanto é que, durante a pandemia, a gente já tinha feito uma inauguração de um hospital aqui, que é o Hospital da Bela Vista, um hospital destinado para a população de rua, que agora, no pós-pandemia, ele vai ser um hospital geral, mas voltado para atender a população de rua. O Hospital da Bela Vista fica no final da São Carlos do Pinhal, quando ela entra à esquerda ali para... Isso. Me fugiu o nome ali. Enfim, mas naquela região ali da Avenida Paulista, né? Então, ele passa a ser um hospital geral depois da pandemia? Depois da pandemia, ele vai ser um hospital geral, priorizando a população de rua. Sim. Previsão de novos hospitais, secretário? Não temos. 29 hospitais já são bastante, né? Porque partimos de 14 hospitais, 15 hospitais. Nós tínhamos 11 próprios e 4 com OS, para 29 hospitais.
então é uma quantidade bem grande. Isso, para o custeio da cidade, para o orçamento da cidade, já é um projeto audacioso, né? Sim. Outro programa da prefeitura, Mãe Paulistana, como é que anda nesse momento? O programa Mãe Paulistana, ele é um dos nossos melhores programas, né? Porque assim a gente tem uma adesão muito grande da população. A gestante ela tem feito o pré-natal adequadamente. Com esse programa, nós aumentamos o acompanhamento no pós-natal de 1 ano para 2 anos, tanto da mãe quanto do recém-nascido. O recém-nascido prematuro, a gente tem um acompanhamento ele na própria maternidade durante o primeiro ano. Então, isso nos permite uma qualidade de saúde para essa população muito importante e muito necessária, né? Principalmente para o desenvolvimento das nossas crianças. E o programa Redenção, secretário Zamarco? Então, o programa Redenção, nós estamos aí, o prefeito fez uma atividade, que é uma atividade de você ter a segurança dentro daquele local, tentando dar uma reprimida no tráfego, né? E trazendo as pessoas que ali estão para um tratamento com as unidades que nós já tínhamos ali, né? E fora isso, nós ter um hospital nosso que é para um hospital que é de atendimento COVID, que é o hospital que fica na Cantareira, que antes da pandemia ele já era um hospital que lá atrás ele fez um trabalho com essa população ali da região da Cracolândia, e depois esse trabalho ele deu uma diminuída durante a pandemia, mas nós estamos retomando ele agora com essa ação que eu acabei de falar, e esse hospital ele vai ficar direcionado para atender, além dos pacientes neuropsiquiátricos, esse paciente que está ali na Cracolândia. Tudo isso, todos esses programas, tudo isso é dentro do programa Avança Saúde SP, certo? Tudo isso dentro do programa Avança Saúde SP. Sim. Em relação à vacinação da Covid, as pessoas podem... muita gente não tem conhecimento, mas existe o aplicativo da Prefeitura de São Paulo para que as pessoas acessem e vejam lá o certificado digital e a confirmação ali de todas as informações sobre a vacinação. A data, o lote, a vacina foi aplicada, tudo isso, né? Isso. O nosso aplicativo do eSaúde, né, que faz parte do BID, no programa do Banco Interamericano, que foi um trabalho que o prefeito Bruno, junto com o secretário Edson Aparecido, fizeram lá atrás, né? Esse empréstimo ele foi muito importante para a cidade, tanto na pandemia, que a gente pôde agilizar uma série de melhorias no serviço público, em hospitais, em unidades de saúde, reformar várias, mesmo durante a pandemia, nós reformamos várias unidades de saúde, são 468 unidades, agora inauguramos mais uma aí, ali na Santa Cruz, estamos com 469, então, criamos o eSaúde, estamos melhorando a telemedicina, como já conversamos aqui agora há pouco, e tudo isso com esse programa do BID, que é o programa Avança Saúde, que está propiciando uma grande ajuda aqui na Secretaria Municipal de Saúde, né, para o desenvolvimento do nosso atendimento. Secretário Luiz Carlos Zamarco, a gente vai encerrar aqui essa nossa edição de hoje do programa Gente que Fala. Vamos por um ponto final, sua despedida, a sua mensagem que fica. Eu quero agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês
de estar podendo conversar com a população e explicar como foi o atendimento da pandemia pela Secretaria Municipal de Saúde, junto com o secretário Edson Aparecido, com o prefeito Bruno Covas e depois o prefeito Ricardo Nunes, e toda a equipe de saúde. Eu quero aproveitar aqui agradecer toda a equipe de saúde, que foi muito importante nesse momento, agradecer toda a população de ter aderido à vacinação e ter permitido que São Paulo combatesse a pandemia e evitasse um colapso na saúde. Muito bem, termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, nesse feriado de 2 de novembro, finados. Conversamos com o Dr. Luiz Carlos Zamarco, secretário adjunto de Saúde do município de São Paulo. Secretário, nosso agradecimento, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, não só por essa entrevista, por essa prestação de serviço nesse dia marcante para muita gente, que é o dia de finados, mas também pelo trabalho, especialmente, né? Não também, mas especialmente pelo trabalho prestado pela Prefeitura de São Paulo, na atuação aí do combate à Covid-19 e tudo que foi feito de melhor aqui pela nossa população. Muito obrigado por todo o trabalho e pela gentileza aqui de atender sempre o nosso programa para essas nossas conversas, que são sempre importantes para levar informação para a nossa audiência. Eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço. Um abraço. Na mesa de som com a gente hoje o Fabiano Souza, o Sérgio Souza, o gerente técnico da Rádio Trianon, a apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão sempre da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação da Trianon, o Dermeval Pereira com o programa Sociedade em Foco, depois vem o André Lúcio Nicole com o programa André e Você, e antes disso, a repórter Débora Mendonça chega ao vivo com as informações do trânsito na capital paulista. Obrigado pela audiência, tchau, gente, até amanhã.